Jesus, nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade. Nós ontem não conseguimos postar nossa leitura bíblica, não conseguimos postar nossas orações, nem da noite, nem a madrugada, mas louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado essa oportunidade. Eu creio que dará certo hoje e daqui para frente, em nome de Jesus, estejam intercedendo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade. Queremos te pedir, Senhor, que nos dê sabedoria para que possamos entender e compreender a Tua palavra. E não só entender e compreender, mas nós queremos, além de compreender e entender, Senhor, nós queremos, Pai, praticarmos, sermos praticantes, Senhor. Renunciarmos à nossa carne para vivermos tudo quanto ela, Pai, nos proporciona e nos ensina. Amém? Vamos lá à nossa leitura. Iremos para 2 Samuel, capítulo 1, tá? Diz assim: E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi 2 dias em Ziclague, sucedeu ao 3º dia que um homem veio do arraial de Saul, com os vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: O povo fugiu da batalha e muitos do povo caiu e morreu. Assim como também Saul e Jonatã, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao mancebo que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatã, seu filho, são mortos? Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a lança, e eis que carros e capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me e disse a mim: Eis-me aqui. Ele disse-me: Quem és tu? E eu disse: Sou amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angustias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda sobre mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e Jonatã, seu filho, e pelo povo e o povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera nova: De onde és tu? E disse ele: Sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: Como não temeste? Tu estendeste a mão para matares ao ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: Chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse Davi: O teu sangue seja sobre a tua cabeça, e porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor. E lamentou Davi a Saul e a Jonatã, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que os ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: Há ornamento de Israel. Os altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalhos, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de ofertas alçadas, pois ai, desprevisivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, escudo dos valentes,
como se não for ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonathan, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonathan, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não separaram. Eis que são ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestias de escarlates, em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonathan, nos teus altos, foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonathan. Quão amabilíssimo eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 2 de 2 Samuel. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? E disse o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoa, a Gisraelita, a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência o vosso senhor Esaú, e sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Esforce-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, nosso senhor, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Davi, de Judá, já me ungiram a mim rei sobre vós. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiram a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Giboa, Beão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam este desta banda do tanque, e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os mancebos, e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi, e cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pela ilharga, e caíram juntamente de onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os seus homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner, e não declinou de trás
de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Asael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Porém Asael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Asael: Desvia-te detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar conta em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por trás, e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Asael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando a eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesse falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície, e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron, e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou a seguir a Abner e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens e Asael. Porém os servos de Davi feriram dentre os Benjamim e dentre os homens de Abner, e 360 homens que ali ficaram mortos. E levantaram a Asael e sepultaram-no no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes em Hebrom. Vamos lá para Mateus capítulo 13. Amém? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Tendo saído Jesus na casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, outra não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os outros espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. E um 100, outro 60 e outro 30. E outro caiu. Só um pouquinho, eu dei uma perdidinha aqui, vamos voltar. E outra parte, isso mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, cercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Eles, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado.
Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas os que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e o fruto sem outro, 60 e outro 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disse: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu coração, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo
o que causa escândalo e os que com ele cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro, sim, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e o comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, puxam para a praia e assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhe: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio este com tanta sabedoria e maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. Deus abençoe.